Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade à conferência. Vamos para a segunda palestra do dia, a segunda palestra keynote do dia. É sobre Behavior Driven Development e por que, efetivamente, a gente tem que se preocupar com esse conceito. E, para fazer essa palestra, eu vou chamar aqui ao palco a Glaucimar Aguiar, que é Software Architect da Hewlett Packard Enterprise. Glaucimar. Sim, vontade. A Glaucimar é mestre em Engenharia de Software pela Universidade Federal da Paraíba, título que ela recebeu em 2002. Então, desde então, ela tem atuado em diversas áreas, como desenvolvimento, qualidade e gerência de projetos. E, há aproximadamente 8 anos, ela atua como arquiteta de software e PO da HP e HPE. A Glaucimar tem atuado principalmente com software de gerenciamento de infraestrutura, passando por soluções de grid computing, cloud e, mais recentemente, tem focado em projetos de high performance computing. Apaixonada por novos aprendizados, a Glaucimar integra o grupo que lidera iniciativas de inovação na sua organização no HPE. Esse ano, a Glaucimar foi uma das funcionárias selecionadas para participar do programa Next Woman in Leadership, programa da HPE que visa acelerar o desenvolvimento e formação de líderes mulheres e que conta com engajamento e participação de altos executivos da empresa. Glaucimar, seja bem-vinda. O palco é seu. Obrigada. Deixa eu só testar. Sei usar. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite para a organização. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre Behavior Driven Development, né? E eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Então, essa é a ideia do que a gente vai conversar hoje. Bom, a ideia aqui era falar um pouquinho quem eu sou, mas obrigada, que já foi feita a introdução. Tem um parêntese que eu gostaria de fazer. Desculpa, é bem interessante esse palco, assim, 360, a gente fica rodando sem saber exatamente para onde olhar, então, é bem novo isso, assim, tá? Bom, mas, enfim, o parênteses que eu ia fazer é... Quando me apresentou, né, até na minha biografia, eu falo que eu sou arquiteta na Hewlett Packard Enterprise, né? E até quando eu cheguei aqui, né, tinha HP, Hewlett Packard. E a HP, a empresa HP, ela passou por uma separação, passou um ano de separação, começou no final de 2014, concluído em novembro do ano passado. Então, já faz um ano que são duas empresas. Então, a antiga HP, hoje, se dividiu em Hewlett Packard Enterprise, que é onde eu trabalho atualmente, e HP Inc. Hewlett Packard Enterprise foca nas soluções para a indústria, hardware, servidores, storage, soluções de network. E a HP, ou Hewlett Packard Incorporation, permanece com as soluções de personal computing, printing e soluções do tipo. Tá? Eu ia colocar um slide, mas essa não é uma apresentação institucional. Eu não vou ficar falando aqui da HP ou da HP, mas, como isso é uma confusão, eu me deparei com essa situação quando eu cheguei aqui, eu disse, eu vou fazer esse adendo e aproveitar a oportunidade para esclarecer isso para as pessoas. Tá. E daí, o que a gente pode esperar dessa conversa? Igual eu estava comentando ali no intervalo com o pessoal, coleguinhas, não sei onde vocês estão, a BDD é um tema extenso, denso, que eu não vou, obviamente, nem pretendia, eu acredito que ninguém aqui esperaria isso, que eu iria exaurir em 1 hora. Então, a ideia aqui é falar daquilo que eu, na minha experiência como arquiteta, nos últimos 8 anos, e na minha experiência como trabalhando com TI nos últimos X anos, vamos deixar assim, né? Acho e julgo mais importante. Por que eu me apaixonei por essa metodologia? Tá? Então, eu vou focar nisso. E a gente vai entender um pouquinho o que é. Tá, antes de entrar em BDD, a BDD é uma técnica, uma metodologia que interessa desenvolvimento de software. Então, antes de entrar nisso, eu vou falar um pouquinho, relembrar algo que todos aqui já sabem, já devem ter visto, não é novidade para ninguém, mas faz parte da motivação da existência do BDD. E, por isso, eu julguei que era interessante começar por aí. Que são os desafios em projetos de desenvolvimento de software. Existem estudos, estatísticas, que comprovam ou apontam essa lista de razões como os principais motivos para os fracassos de desenvolvimento de software. Os projetos atrasam,
excedem em muito o orçamento inicial, implicando na inviabilidade da conclusão, né? As estimativas são erradas. O software entregue não é aquele que o cliente ou o usuário espera, ou gostaria, ou precisa, na real, então a gente erra o alvo. A gente entrega a aplicação que tem defeito, muito defeito em produção, então ela não funciona, num cenário diferente, com uma situação diferente, com uso diferente. O código é de difícil manutenção, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas softwares de longa vida, eles tendem a ser difíceis de estender. Existem situações que é mais barato ou mais viável reescrever do zero do que continuar mantendo e estendendo algo que simplesmente não dá. Entre outras coisas. E outros fatores que eu gostaria de trazer é a questão de corrigir defeito é caro, né? Corrigir defeito é caro. E a máxima ainda é muito verdadeira. O quão mais perto da introdução do defeito você detecta ele para corrigir, mais barato é. Então, se um defeito é introduzido lá nos requisitos, se eu detecto ainda na fase de análise, é muito mais barato corrigir do que depois que passa pelo processo inteiro. E isso, eu não estou falando aqui de waterfall ou qualquer coisa do tipo. Isso é verdade para qualquer tipo de metodologia usada. Tá? Então, no mundo ideal, se nós pudéssemos entregar melhor funcionalidades, se nós pudéssemos entregar melhor aquilo que, de fato, o usuário ou o cliente precisa e quer, se a gente pudesse repriorizar cada novo aprendizado. É fato que, no início, a gente não sabe exatamente em que mundo... Eu posso até conhecer o domínio do problema, mas eu não sei o que é que ele vai me levar, para onde aquele desenvolvimento vai me levar. Então, se eu pudesse repriorizar com frequência, se eu pudesse focar naquelas funcionalidades que são de maior valor agregado para o negócio, para o usuário, se eu pudesse identificá-las e focar nelas, eu acho que eu poderia fazer um trabalho melhor e talvez endereçar aqueles desafios que eu falei anteriormente. Adaptar-se à nova realidade. Aprendi, mostrei para o cliente, tive feedback. Como é que eu incorporo esse feedback? De uma forma que não exploda novamente o custo do meu sistema ou do meu projeto. Enfim, se a gente pudesse aprender ao longo do desenvolvimento, aprender sobre o sistema que eu estou desenvolvendo, aprender sobre o problema que eu estou enfrentando ou estou tentando resolver, talvez eu tivesse resultados melhores. Tá, daí vocês me perguntam, a gente ia falar sobre BDD, essa apresentação é sobre metodologias ágeis, porque todos esses problemas ou todas essas situações, elas são, de uma forma ou de outra, endereçadas pelas metodologias ágeis já. Sim, essa apresentação é também sobre metodologia ágil. Afinal de contas, BDD é uma metodologia de desenvolvimento ágil. E a gente vai ver um pouquinho por quê. Bom, enfim, BDD. Né? Com toda essa introdução, vamos ao que interessa. Desculpa. Para começar, eu queria falar um pouquinho como isso tudo surgiu. Né? Como é que surgiu o BDD? O cara que teve o ahá, o momento ahá, né, o clique, que olhou para algo e identificou, tem algo aqui, é um cara chamado Dan North, e foi quando ele conheceu essa ferramenta chamada Agile Docs, lá em 2003. Olha que isso não é novo, em 2003. Ele conheceu essa ferramenta desenvolvida por um colega dele, o Chris Stevenson, e essa ferramenta ela basicamente gerava documentação ou especificação automatizada a partir dos testes JUnit. Não estou falando de JavaDoc, não estou falando de tags, estou falando de pegar os testes JUnit e gerar uma documentação automatizada a partir daquilo. Basicamente, o que a ferramenta fazia era extrair a palavrinha teste dos nomes dos métodos, das classes, e descrever, extrair isso e gerava uma documentação. A classe tal deve fazer isso, deve fazer aquilo, extraindo teste. E daí ele teve o aha moment dele. Então, de fato, teste nada mais é do que a descrição do comportamento esperado. Então, quando eu crio um teste, eu estou fazendo o quê? Eu estou descrevendo o comportamento esperado da unidade sobre teste. Seja uma classe, seja um componente, seja um sistema, seja um serviço, um microserviço, o que quer que seja. E isso foi o aha moment dele. Isso é a beleza e a genialidade de BDD, e é sobre isso que a gente vai falar. E daí a ideia evoluiu em 2004,
ele libera uma ferramenta que é a JBehave como uma forma de provar ou testar a teoria da mudança de paradigma, porque isso é uma mudança de paradigma. E a partir de 2006, 2007, pouquinho, talvez 2006, começa a surgir diversas ferramentas sendo entregues, desenvolvidas para a BDD, como uma prova do investimento e do interesse da comunidade sobre o tema. Tá? Tá. Então, eu trouxe aqui algumas definições para a gente ver que do aha moment para hoje, ou para o que a ferramenta, ou que a metodologia é hoje, ela evoluiu drasticamente. Lá em 2003, quando Dan teve aquele clique, ele forneceu essa definição, essa primeira definição. Behavior-driven development is about implementing an application by describing its behavior from the perspective of the stakeholders. É sobre implementar uma aplicação descrevendo o seu comportamento a partir da perspectiva do stakeholder, de quem vai usar, do usuário, do cara de negócio, de quem precisa e está procurando valor naquela aplicação. E depois, em 2009, ele apresentou uma definição que é usada até hoje, que é mais completa, talvez mais adequada, mais precisa para o que a ferramenta, a metodologia evoluiu ao longo do tempo. BDD, a segunda geração. E depois a gente vai olhar e entender cada uma dessas características que ele coloca para a ferramenta. É uma metodologia de desenvolvimento de segunda geração, de fora para dentro, pull-based, e aí eu tenho dificuldade em traduzir isso aí, mas talvez focada ou direcionada, direcionada a múltiplos stakeholders, de diversos níveis de autoautomação. E a gente vai entender um pouquinho ao longo da apresentação cada uma dessas características, por que elas são atribuídas, por que ele usa isso. O Agile Manifesto, o Agile Alliance, ele tem uma definição que é essa, né, que BDD é basicamente a síntese e o refinamento de práticas como BDD, Acceptance Test Driven Development. E ele faz questão de estressar que BDD não reinventa a roda, não tem uma grande novidade. É uma releitura de práticas e técnicas existentes. E eu concordo com isso, é verdade. Mas tem uma genialidade assim, grotesca nessa releitura. Essa mudança de paradigma, essa aplicação em conjunto de diversas técnicas, sob uma nova perspectiva e um novo mindset, é o que torna BDD assim, tão genial. E é isso que a gente vai falar. Tá. BDD tem 3 princípios básicos, né, que são esses que a gente vai falar um pouquinho agora. Ela foca no necessário e no suficiente. É a ideia do desperdício zero, né? No waste. Eu não desperdiço tempo naquilo que eu não preciso agora. Não vou resolver um problema que eu não tenho neste momento. Porque o meu entendimento e o meu aprendizado vai mudar ao longo do tempo e talvez daqui a 2 semanas, 3 semanas, eu consiga resolver aquele problema de uma forma mais eficiente. Então, eu vou resolver os problemas que eu tenho em mãos. Então, eu não gasto tempo em design, em análise, em requisitos, em teste, em código, de um problema que eu não tenho atualmente. Então, eu me concentro no nível de detalhes necessário. Não vou além nem abaixo. Claro que não é fácil, né, esse nível. Mas o legal dos princípios e conhecer os princípios é sempre voltar e se questionar. Isso que eu estou fazendo a respeito daquele princípio? Sim ou não? Então, por isso que é legal conhecer os princípios. Não é fácil definir o que é bom o suficiente ou o que é apenas necessário. Não é fácil, não existe uma regra, né? Isso é aprendizado. Porém, se a gente se preocupar com isso, certamente a gente vai fazer um trabalho melhor do que se a gente nem tiver isso em mente. Outro princípio, que é entregar valor. Tudo no BDD é sobre valor. Qual é o valor dessa história? Qual é o valor desse teste? Qual é o valor desse requisito? Então, tudo no BDD
ele volta para qual é o valor disso para o stakeholder, para o negócio, para o usuário. Então, valor é outra palavrinha que a gente vai ouvir muito. E é tudo sobre comportamento. Então, e em todos os níveis. As histórias e os cenários, elas definem, e a gente vai ver histórias e cenários, que são conceitos bem chave no BDD, elas definem o comportamento de uma aplicação. Mas elas também definem, o comportamento também é o que vai definir o código, a sua classe, o componente, é assim que você define esses elementos do seu sistema. Então, tudo no BDD é sobre comportamento, porque é isso que realmente importa. O que eu quero saber é o comportamento esperado. Como vai ser feito? Isso não define a classe, não define seu acerto ou seu erro, necessariamente. Óbvio. Tá. Então, enfim, BDD é um modo de pensar, muito mais do que ferramentas, muito mais do que um padrão de linguagem, linguagem Gherkin, ou o que quer que seja, é um modo de pensar. Pensar em valores, pensar em comportamento. Isso é o BDD, e isso é a grande magia do BDD. Tá, beleza. Mas como é que é isso? Que exemplos são esses? Me dá exemplos de o que é esse modo de pensar. Então, vamos lá. Tudo começa com um objetivo, uma meta, um valor. Lembra que eu falei? O segundo princípio é tudo é sobre valor. E só fazendo um parênteses, isso aqui não é esse slide, esse mapeamento, que eu vou explicar daqui a pouco, ele não é isso aqui é como tem que ser. Claro que você pode ter épicos, você pode ter temas, você pode ter tudo, outros níveis nesse relacionamento. Mas o que eu quero aqui ilustrar é que existe um mapeamento dos cenários de uso da sua funcionalidade ou da sua história para um valor de negócio. Então, tudo começa com uma visão. A gente desenvolve software para entregar valor para um negócio, pura e simplesmente. É divertido? É. A gente gosta, mas não é por isso que a gente desenvolve, não é por isso que pagam necessariamente para a gente. Né? Existe um valor associado de negócio. Esses valores, esses valores refletem uma visão, obviamente, e esses valores eles dão origem a um conjunto de funcionalidades. Cada funcionalidade ela é descrita por uma história. Cada história tem um ou mais, e normalmente tem vários, cenários de utilização. Então, se vocês olharem nesse gráfico, aí, ou nessa figura, tudo está relacionado. Então, o cenário é atrelado a uma história, que uma história compõe uma funcionalidade, um conjunto de funcionalidades que entregam valor para o negócio. Então, tudo é sobre valor. E por que é legal isso aqui? O que isso quer dizer? Que se você estiver trabalhando em algo que você não reconhece ou não entende o valor para o negócio que aquilo está entregando, voltando para os princípios, é o momento de parar e dizer, opa, será que eu estou trabalhando na coisa certa? Será que eu entendi o valor direito? Será que isso, de fato, é esperado para essa funcionalidade, para essa história? Então, isso é o link, esse mapeamento, essa exigência faz com que nós sejamos forçados a pensar no valor daquilo que está sendo entregue. De novo, entrega valor. Tá, então esses objetivos, esses valores, eles são descritos, essas funcionalidades, elas são descritas através de stories. Essas histórias, elas são unidades mínimas, uma unidade de entrega, que cabe necessariamente numa interação. E isso vai variar de acordo com o tamanho da sua interação. Não estou aqui para prescrever o tamanho de interação ideal, mas ela cabe na interação. Ela é entregável em uma interação. Ela tem valor. De novo, valor, tem valor. Aquela história tem valor. Ela corrobora com uma funcionalidade que vai, através de um conjunto de funcionalidades, entregar um valor de negócio. E ela define comportamentos esperados. Sim, os cenários fazem parte da descrição da história. Então, essa história define quais os comportamentos esperados para aquele pedaço de sistema, para aquele pedaço de funcionalidade. Isso é feito através de exemplos. Esses cenários são descritos através de exemplos. Exemplos são uma ferramenta, exemplificação é uma ferramenta altamente poderosa, usada pela humanidade desde a invenção da comunicação, talvez, para esclarecer ideias, reduzir ambiguidades. O que a gente faz quando eu
pelo menos, vou falar de mim. O que eu faço quando eu não estou entendendo alguma ideia que está sendo apresentada? Você pode me dar um exemplo do que é que tu quer dizer? Isso me ajuda a entender. Isso ajuda a esclarecer as ambiguidades. Isso ajuda a estabelecer qual é a expectativa esperada. Tá? E os cenários, isso são os cenários de uso. Eu tenho um login. Tá, quando é que o cara vai fazer login? Ele vai fazer login quando ele precisa usar a aplicação, a primeira tela. Não, ele só vai fazer login quando ele for acessar essa área restrita da aplicação ou do sistema. Tá, por exemplo, o que ele vai fazer? Por exemplo, ele vai cadastrar um novo usuário. Não é qualquer um que pode fazer isso. Então, isso são exemplos. Isso são os cenários. São assim que os cenários são descritos e as histórias. Através de uma linguagem ubíquota, ou seja, uma linguagem comum. Né? E aí vem um conceito emprestado do DDD. Lembra aquela ideia do Agile Manifesto Alliance que fala que BDD é uma síntese e um reuso de outras técnicas? Verdade. A gente é oriundo de TDD, empresta conceitos do DDD, Domain Driven Design. Essa linguagem ubíquota é extremamente poderosa. É uma linguagem que técnicos e não técnicos conseguem entender. É uma linguagem natural. Então, ela permite... Como um técnico e não técnico? Exemplos, né? Óbvio. Né? Técnicos, desenvolvedores, testadores não técnicos, o BA, o PO, o arquiteto, o gerente de projeto, chame do que você quiser. São pessoas não técnicas. Quando eles juntos conseguem entender que os valores são entregues por aquelas histórias, as histórias estão descritas de uma forma que todos conseguem entender, e eu sei que conjuntos de histórias eu estou entregando a cada interação, eu sei como o meu sistema está progredindo, que valores eu estou entregando a cada interação. Isso é fácil comunicar, é fácil corrigir rota, é fácil falar do planejamento, é fácil ter um acordo sobre aquilo que está sendo entregue, porque todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo se entende, ninguém está falando techniquez aqui. Tá? E isso é que é legal, né? Um conjunto de descrição em termos de exemplos, ele endereça um dos principais problemas de desenvolvimento de software, mas não só que principais problemas de qualquer relacionamento, qualquer comunicação, qualquer relacionamento que é a comunicação. Comunicação é difícil. Ser preciso, eficiente, eficaz é difícil. Imagina num time que está geograficamente distribuído, com pessoas em regiões diferentes, com backgrounds diferentes, com conhecimentos diferentes, com cultura diferente, falando língua diferente, que não é a sua língua mãe necessariamente. Posso falar inglês, posso falar perfeitamente, isso não quer dizer que eu vou conseguir transmitir uma ideia muito perfeitamente para uma outra pessoa. Eu vou ter mais facilidade do que quem não fala, fato. Mas isso não é garantia. E a cultura, e o background, e a forma de pensar, e o conhecimento que aquela pessoa tem que eu não tenho, ou que eu tenho que ela não tem, e que eu não posso assumir que ela tem. Então, assim, comunicação é difícil. E é aí que eu acho que o BDD é mágico. É nessa, sabe, essa releitura que traz a questão do comportamento. E esse poder de facilitar e permitir a comunicação entre os diversos envolvidos no projeto é que é o grande valor do BDD. Isso é lindo. Foco no usuário, considerando as diversas perspectivas. E quando a gente está falando, por que é possível considerar as diversas perspectivas? Porque as pessoas conseguem conversar. O BA, ou o líder de desenvolvimento, ou o desenvolvedor, ou o tester, eles conseguem conversar, falando uma linguagem que se entendem. Porque o BDD permite isso. Então, esse User-Centric Design também não é algo novo, também é um conceito emprestado, adotado por BDD, onde ele é basicamente empatia. Né? Eu vou descrever uma história e eu vou me pôr nos pés daqueles que vai usar aquela funcionalidade. É assim que esse cara pensa? É isso de fato que esse cara quer? Esse é o valor que ele procura? Então, é isso que a gente vai entender. É isso que a história vai entender. E a definição de uma história, ela não é trabalho de uma só pessoa. Não.
Ela não é o trabalho do PO, ela não é o trabalho do BA, chamem do que vocês quiserem essa pessoa. Não é. Ela favorece, né, as diversas perspectivas. E como é que faz isso? O BDD traz um conceito dos 3 amigos. Os 3 amigos nada mais é do que definir uma história por pessoas que representam as 3 perspectivas. E as 3 perspectivas sendo a de negócio, seja BA, PO, etc., que tem uma visão talvez mais clara do valor, do que se procura com aquele sistema, dos riscos associados à entrega ou não de uma determinada funcionalidade, um limitante ou não daquela história que você está propondo, do maior valor, se aquela história é de fato o maior valor que pode ser desenvolvido naquele momento para o negócio, do desenvolvedor, que é o que vai entender a técnica, as restrições, do como, do que precisa ser feito para que aquilo possa ser entregue, dá uma estimativa. Essa é uma história mesmo que cabe no interação. Né? Vai trazer as dúvidas, os questionamentos, garantir que ele entende e sabe exatamente o que vai entregar. E o testador que tem aquele e se moment. Né? E se? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Coisas que, se a gente não traz o testador para o início, para essa definição, ele só vai perguntar depois. E talvez ele traga a questão que, como é que a gente não pensou nisso antes? Faz todo sentido. Então, uma definição de uma história é o trabalho para essas 3 pessoas, para esses 3 amigos, que vão conseguir se comunicar, falar numa linguagem única, porque usam uma linguagem ubíquota, natural, usando exemplos. Então, tem uma série de endereçamentos para a questão da comunicação. Então, isso eu já falei. E fazendo um parêntese aqui, uma das minhas atribuições como arquiteta, eu fiz curso que falava exatamente isso. E quando eu conheci o BDD, eu me apaixonei por isso. É um livro trambolhão que eu estudei num curso de arquitetura, etc. E uma das atribuições, claro que não era a única, uma das atribuições é traduzir as necessidades de negócio para o desenvolvimento, de alguma forma, né, traduzir. E traduzir, né, os inputs do desenvolvimento de uma forma que o negócio entenda. Assim, nessa experiência de anos que eu tenho tido, assim, eu não minimizo de forma nenhuma a dificuldade que é essa tradução, né? A dificuldade que é fazer entender de um lado para o outro. E como as pessoas têm dificuldades em fazer isso. Por isso que quando a gente vê, quando eu me deparei com o BDD, com essa abordagem sobre comunicação, sobre eliminar essas barreiras e permitir uma comunicação, porque uma comunicação que tem intermediário, ela já é comprometida. Né? Nada melhor do que eu poder transmitir a minha ideia e que você entenda e que você pergunte, etc. Então, isso, quando eu falei que essa palestra ia ser sobre o que eu acho, que a grande genialidade dessa releitura e o grande valor que o BDD traz, é sobre isso que eu estou falando. Tá, então, lindo, falei de história, falei de tudo, mas como é isso em Java? Não vamos chegar a Java, mas vamos ver como é que é isso. Né? O BDD, ele fala de papéis, de benefícios ou valores e de funcionalidades. Esse é um padrão comumente usado, não é o único, não é o que eu estou sugerindo que seja usado, mas é o mais comum que eu tenho visto sendo usado. Uma história ela é composta por 2 grandes partes, uma narrativa e os cenários. A narrativa, ela define e esclarece ao ponto o valor, quem é o usuário, qual é a funcionalidade e qual é o valor que aquele usuário está procurando. Qual é o valor que ele quer, por que aquela funcionalidade ou aquele pedacinho de funcionalidade é importante para ele. Então, segue esse padrão, as a role, I request a feature to gain a benefit. Foco no usuário, foco no valor. Então, eu tenho que saber qual é o usuário que vai usar isso. E, com isso, eu consigo, talvez, entendê-lo melhor. Qual é o benefício que ele vai ter, o que ele está procurando com essa funcionalidade. E tem um ou mais cenários. Esse é um outro padrão, que depois a gente vai ver que é uma linguagem que se chama Gherkin, e daí a gente vai ver que tem esses 3 itens básicos. Né? Dado um contexto inicial, ou seja, um pré-requisito, algo prévio no JUnit, o setup do JUnit, né, do seu teste. Quando um evento ocorre, então, assim, eu tenho uma condição inicial,
ocorreu um evento, quais são os outcomes esperados? Then, garanta que esses outcomes acontecem, que esses resultados acontecem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descrevendo o comportamento. Se eu ando, eu espero que eu vou para frente. Né? Isso é bem claro. E daí eu vou contar uma historinha. Eu lembro da minha primeira aula de programação. Foi marcante, alguns anos. Poucos, bem poucos. E aí a professora ela estava explicando para a gente. E na época, eu acho que a maioria das pessoas que estavam na aula nunca tinha nem usado computador. A gente ia usar pela primeira vez no laboratório. Eu acho que eu tinha feito um curso de Windows, em preparação para começar a faculdade, eu acho que eu tinha feito um curso de Windows, assim, daqueles que vinha no DVD, não, CD, na época, né? Vinha no CD, enfim. E o exemplo que a professora usou para explicar que programação é sobre falar, conseguir dar instruções para a máquina que ela consiga executar, porque ela não pensa. Na época não se pensava tanto. Mas, enfim, eu não quero entrar em inteligência artificial, qualquer coisa do tipo aqui, mas, enfim, machine learning, enfim. E daí ela deu o exemplo seguinte. Quando você vai sair com alguém e alguém diz, está chovendo, o que você faz? Bom, então, talvez eu tenha que pegar um guarda-chuva, ou talvez eu tenha que pegar um casaco, uma sombrinha, um sapato que garanta que eu não vou escorregar no meio da rua, porque a calçada está molhada, já que choveu, e aí eu corro o risco de cair, etc, etc. Ou talvez eu não devesse nem sair de casa, porque a calçada é toda esburacada, não vou ver os buracos que tem ali, enfim. Um computador, isso foi o exemplo que ela usou para um computador, não. Você não diz, está chovendo, e assume que ele vai inferir tudo isso. Né? Então, o legal do BDD, e aí eu volto para o BDD, é que quando você está falando com pessoas com diversos conhecimentos, ou com diversos backgrounds e as diversas perspectivas, o BA, ou o cara do negócio que, de fato, está liderando o marketing, que é o cara que está driveando os requisitos, você não vai assumir que ele sabe as consequências disso tudo, muito menos o desenvolvedor. Que quando você diz, vou retornar as coisas, uma compra ela pode ser devolvida. Tá, e se ela for devolvida com defeito, o que é que eu faço? Ela volta para o estoque ou ela não volta para o estoque? O que eu faço? Não necessariamente todo mundo vai ter esse conhecimento. E quando juntam os três, esse tipo de pergunta vai acontecer. E é por isso que esses cenários são tão interessantes, importantes. Por isso que esse uso da linguagem ubíquota, do uso de exemplos e o foco no comportamento que é tão poderoso. Então, a história, na verdade, é um acordo, então, entre os três amigos. Né? É resultado de diversas interações entre essas diversas perspectivas para chegar a um acordo sobre o valor a ser entregue e o comportamento que aquele precisa ter. Tá, eu falei tanto que exemplo é legal para caramba, né? Então, daí vamos ver um exemplo. E eu vou fazer um parênteses aqui. A gente não tem contexto desse exemplo que eu vou dar. Então, esse exemplo ele é para exemplificar uma descrição de uma história, narrativa, cenários. Eu não pretendo aqui ter um exemplo completo, que caiba numa interação e etc, etc. Tá? Que a gente não tem todo o contexto para poder ter um exemplo desse tipo. Então, a ideia aqui é exemplificar o uso da ferramenta em si. Então, vamos lá. A gente vai falar de uma funcionalidade. Eu falei de itens de estoque, né? Então, não foi por acaso. A gente vai falar dessa funcionalidade que é itens de estoque. Itens retornados voltam ao estoque. Essa é a funcionalidade. Vejam que eles voltam ao estoque. Eu não estou falando de itens retornados por defeito. Né? São itens retornados que voltam ao estoque. E aí a descrição da história, a narrativa. Eu tenho uma funcionalidade, essa é uma história dessa funcionalidade. Para manter o estoque atualizado, eu, como dono de loja, eu quero adicionar itens de volta ao estoque quando eles são retornados. Porque qual é o valor que eu estou procurando aqui? Qual é o valor para o dono do negócio? Quem é o usuário? O dono da loja. Ou o stakeholder, o dono da loja. Pode não ser o cara que vai dar a entrada, mas esse é o cara que está buscando esse valor. Esse é o papel que eu estou atendendo neste momento. Qual é o valor que ele está procurando? Manter o estoque atualizado. Ele precisa ter um estoque atualizado para saber quando reabastecer, se já está super abastecido, o que ele vai fazer, se ele vai ter que retornar para algum lugar, se ele vai ter que mandar para outra loja. Então, ele precisa ter um estoque atualizado. E o que é que ele quer? Ele quer adicionar itens de volta ao estoque, algo que foi retornado. Tá, beleza. E quais são os cenários de uso? Então, vamos em alguns, são os exemplos. Qual é o exemplo? Itens devolvidos devem ser retornados ao estoque. Devolvidos.
Dado que um cliente comprou um casaco preto de mim e eu tenho atualmente 3 casacos pretos no estoque, isso é o given, isso é a precondição. Quando, isso é o when, isso é a ação. Quando ele devolve o casaco, eu devo ter 4 casacos pretos no estoque. Vejam que isso é um exemplo. É óbvio que essa funcionalidade não vai tratar só de casaco preto, né? Mas é uma forma de esclarecer o cenário de uso e o que é esperado disso. Outro cenário. Itens substituídos devem ser retornados ao estoque. Tá. Ele não devolveu, ele foi trocado. Eu ganhei de presente, quero trocar. Volto na loja para trocar. Então, além de voltar ao estoque, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que atualizar o estoque com aquilo que foi saído. Então, dado que um cliente comprou uma calça azul, e eu tenho 2 calças azuis no estoque, e 3 calças pretas no estoque. Então, eu tenho 2 calças azuis, 2 calças pretas, e o cliente tinha comprado de mim uma calça azul. Essa é a pré-condição. Quando ele retorna a calça para trocar pela preta, o que é que tem que acontecer? Qual é o resultado esperado? Eu devo ter 3 calças azuis no estoque e 2 calças pretas no estoque. Então, esse é o resultado esperado. Eu defino o que é que eu espero. Esse é o cenário, esse é o exemplo. Tá? Isso é uma história no BDD. E aí eu falei de linguagem Gherkin antes, usando aquele given then when. Isso nada mais é que uma DSL, um Domain Specific Language, também um conceito emprestado, não inventado pelo DDD, emprestado de Domain DDD, de Domain Design Driven. E a linguagem Gherkin, ela tem 2 propósitos, né? É de documentar, ou seja, gerar uma especificação, e automatizar os testes. E a automatização daquilo lá. Então, o que é isso? Então, esse exemplo que eu dei anteriormente, ele serve de input para ferramentas que vão... E aí vocês vão ver que isso é a documentação do sistema. Isso é a documentação. E é uma documentação viva. Só que as ferramentas, elas usam isso como input e executam isso aí contra o seu sistema, para garantir que ele se comporta de acordo com o que foi definido que ele deve se comportar. Isso favorece manter essa documentação viva. Quem nunca aqui enfrentou documentação? Está desatualizado, não tem documentação. Como você usa isso para fazer testes de regressão? Se os seus testes de regressão, a sua documentação não é atualizada, os seus testes de regressão não vão passar. E daí, qual é a explicação? Então, e o teste ele pode não passar por várias razões. O comportamento mudou, aquele teste não é mais verídico, ou se o sistema tem defeito mesmo. E tudo volta para que você tem que atualizar. Então, isso é o que a linguagem Gherkin ajuda. Existem algumas ou várias, na verdade, diversas ferramentas disponíveis. Aí tem a lista de algumas para diversas linguagens. Uma das mais usadas é Cucumber, né? Cucumber, e que executa para diversas outras linguagens, Java, Ruby, etc. Tá? Então, tem uma larga gama de possibilidades para quem quer usar. Resumindo, chegando ao fim. Aqui a grande mudança é mudar o foco de testes para comportamento. Eu não defino testes, eu defino comportamento esperado. Eu defino cenários de uso. BDD ela reforça a colaboração entre stakeholders, analistas, desenvolvedores, testadores, product owners, gerentes de projeto, porque ele permite que eles se comuniquem, que eles se falem uma linguagem única, fácil. Ela é uma linguagem natural. Usa a linguagem ubíquota, como eu já falei, foca no valor do negócio. Então, endereça aquele ponto de que eu entrego algo que não tem valor para o usuário, algo que não tem valor para o negócio. Não, que eu estou sempre o tempo inteiro. Quando você começa a ter dificuldade de definir o papel e o valor que aquele papel ganha com aquela história, é o momento de você parar e despertar. Espera aí um pouquinho. Eu estou entendendo, essa história de fato é importante, a gente precisa dela agora, isso é o mais importante que eu posso fazer. Eu sei que valor é esse. Eu entendo os valores que eu estou entregando, eu entendo esse usuário. Tá? E esse constante questionamento, porque a gente sempre tem que voltar nos princípios, é que torna isso tão poderoso. E, obviamente, estende DDD através do uso de linguagem natural, que pode ser entendida por pessoas técnicas e não técnicas, e usa aquilo como a própria documentação do sistema. Então, voltando àquela
definição inicial, eu falei que a gente ia, ao longo da apresentação, a gente ia entender cada uma daquelas características. Então, ele fala que é uma linguagem de segunda geração. Eu já falei isso, né? É uma releitura, desculpa, não é uma linguagem, é uma metodologia. É uma releitura de diversas técnicas, como TDD, DDD, Lean Development, enfim. Outside In, ela começa com uma visão e um valor de negócio, descreve funcionalidades, histórias, cenários, e faz esse mapeamento de uma forma que os valores, eles não são perdidos ou esquecidos. Eles estão sempre em voga. Você não pode esquecer dos valores ou de priorizar os valores. Eu vou descrever essa história, mas eu não sei muito bem qual é o valor. Calma lá. Você não sabe isso, talvez você não esteja fazendo ou trabalhando em algo que, de fato, seja importante nesse momento. Então, talvez não seja o melhor uso do seu tempo. Ela é pool-based, é só o suficiente, sem excesso. Eu vou escrever código que vai entregar aquela história segundo aqueles cenários. Se eu pensar em um cenário novo, eu tenho que voltar para a definição da história, eu tenho que voltar para os 3 amigos e ver se, de fato, aquilo é o que eu tenho que trabalhar nesse momento, é importante. Então, de novo, só o suficiente, sem excesso, essa é a documentação. É centrado no usuário, envolve todos os stakeholders, todos aqueles que se importam. Então, eu posso ter mais de um... Eu falo de 3 amigos para dizer das 3 perspectivas, não quer dizer que são 3 pessoas, né? Representando dos stakeholders. E isso muda de história para história. Eu posso ter 2, 3, 4 representantes do negócio que precisam participar porque envolve 4 domínios e eu preciso de representação. Então, é diversos níveis, então ela é multi-scale. O BDD não é só sobre teste de UI, né? BDD é sobre comunicação. E você pode aplicar os mesmos conceitos de BDD a todos os níveis, inclusive nos seus testes unitários. É sobre definir e entender o comportamento. Só claro, você não vai usar necessariamente uma linguagem Gherkin para fazer seu teste unitário, não é isso que eu estou sugerindo. É de alta automação. A minha especificação ela é executável, porque ela é definida numa linguagem Gherkin. E como o BDD traz muito de TDD, então eu estou falando de Test Driven Design também. Então, eu falei, são diversos níveis, então não é só sobre automatização de regressão ou de teste de UI. Todos os testes continuam sendo válidos. E é uma metodologia ágil. Princípios e valores compartilhados. Lembra que eu falei dos problemas, que tipo de solução a gente gostaria? Aquilo é metodologia ágil, é XP, é Scrum, é o que você quiser. São os mesmos problemas, as mesmas soluções. Iterações, aprendizado constante, feedback, etc, etc. Uma implementação. Eu falei que eu estava... Não, eu não falei. Eu trabalho atualmente num projeto que eu acredito muito em conquistar o direito de avançar. O que eu quero dizer com isso? Você precisa conquistar o direito de avançar. Senão, não é for granted. Não é, eu quero, ou porque eu acho que BDD é super legal e que eu vou fazer. Não, você precisa provar que você sabe que aquilo vai ter valor de novo, e daí você avança para o próximo passo, Então, eu trabalho num projeto onde a gente aplica algumas coisas de BDD. Eu não posso dizer, nesse projeto específico, que a gente usa a BDD em sua plenitude. Não usamos. E cometemos diversos erros, né, ao longo de mais de 1 ano de projeto que a gente tem trabalhado. Tem diversos aprendizados. Mas a gente usa algumas coisas que fazem sentido, já mudamos, não mudamos. E aí eu queria trazer para vocês um conjunto pequeno de ferramentas para vocês verem que não é um... eu falei de Lettuce, de Cucumber, de etc., mas elas não são sozinhas, né? Não são elas que vão resolver tudo sozinha. Então, nesse projeto, a gente usa Lettuce, porque é um projeto Python, e a gente usa Django, e é o que tem... Na época que a gente escolheu, há mais de 1 ano atrás, era o que tinha o melhor suporte para Django. Tem diversas críticas ao funcionamento do Lettuce, a gente não tem enfrentado todos os problemas que eu li, mas tem o melhor suporte para Django, e era isso que a gente precisava. Para automação de testes de interface web, a gente usa o Selenium. Então, de novo, a gente teve diversos aprendizados nessa caminhada. Gerrit, True,
Nós usamos Gerrit para Code Review, integrado com Jenkins. E por que eu trouxe isso? O que isso tem a ver com o BDD? É que a cada commit, cada mudança de código, a gente roda a suíte de BDDs para executar os testes de regressão. Bom, até que isso começou a durar 5 horas, 6 horas para cada commit. E tem uma fila grande, porque cada 10 commits se enfileiravam, e daí a gente começou a ter outro tipo de problema, propor outro tipo de solução para isso. Teve que aumentar a nossa infraestrutura, que dá suporte a isso aí, rodar verificações em paralelo, conseguir diminuir um pouco essa suíte de BDD, essa regressão atrelada a cada commit. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que lembra aquela questão do aprendizado constante? Não vai existir, né, uma solução única. Vocês vão ter que aplicar, aprender, ver o que é que funciona para vocês, o que é que não funciona, e aí trabalhando. Então, não existe esse é o conjunto de ferramentas que vocês vão usar e que vão dar todo o suporte que vocês precisam. Mas eu queria trazer só esse exemplo. Para finalizar, eu acho, o artigo escrito há mais de 60 anos, talvez agora, na verdade, mais ainda, é que não existe bala de prata, né? Ainda não vamos conseguir matar o lobisomem com uma única bala. Então, isso não é a solução para todos os problemas, isso não se aplica a todo e qualquer caso. Existem projetos que talvez enfrentem dificuldades, existem organizações que não estejam preparadas. Como eu falei, BDD é um mindset que envolve do stakeholder ao testador. Então, todos eles têm que estar dispostos a pensar, todos eles têm que colaborar. Se isso não é verdade, talvez você tenha sérias dificuldades em obter os benefícios do BDD. Talvez projetos que não se enquadrem nisso. Você faz outsourcing, terceiriza o seu teste, você tem que ter uma solução criativa para trazer o testador lá para a definição da história, para compor os 3 amigos, porque a gente precisa das diversas perspectivas. BDD não é apenas sobre UI, ou teste de UI. Né? BDD em nenhum momento diz que você tendo a sua especificação executável através de uma linguagem Gherkin, usando uma ferramenta, você está dando com testes. Não. Né? É sobre toda uma forma de pensar, é sobre uma forma de documentar, entender o problema à sua frente, abordá-lo. Tá? E você pode, inclusive, usar a mesma ideia de BDD, de Behavior Driven Development, para cada componente do seu sistema, para cada microserviço, para cada serviço, para cada classe. Você pode. E, na verdade, BDD diz que você deveria. BDD não é sobre o uso de ferramentas, eu acho que isso ficou bem claro aqui hoje. De novo, BDD é uma forma de pensar, então não ache que por você usar Lettuce e descrever usando uma linguagem Gherkin, você está aplicando o BDD. Talvez seja o primeiro passo, talvez seja o seu experimento, mas não espere obter todos os benefícios que a metodologia promete com isso. BDD é uma metodologia altamente colaborativa. Então, reforçando lá atrás, quando eu falei dos 3 amigos, resultado da interação dessas pessoas, várias interações, conversas, entendimento, colaboração. Como qualquer outra metodologia ágil, ela foca na conversação sobre processos, escritas, definições. E ela facilita a comunicação através de um entendimento comum. Esse é o grande valor, na minha opinião, do BDD. Tá aí eu com isso. Bom, você é tester, você é desenvolvedor, você é líder de projeto, ou você é program manager, ou você é arquiteto, ou você é BA, ou você é PO. Em algum desses casos você se enquadra. E como eu falei, BDD é um mindset, envolve o time todo. Todos têm benefícios, mas todos têm que se adequar. Então, se você está num projeto ou pretende implantar isso, você se importa, you care. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham um excelente evento. Eu acho que a gente ainda tem uns minutos para as perguntas. Nem sei quanto tempo eu passei. Parabéns pela palestra, Glaucimar. E a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Quem tiver uma pergunta pode se posicionar nos microfones. Já temos uma, só fala o seu nome. Está funcionando? Eu sou Alex, do Sexlog. Parabéns pela palestra.
Eu tenho uma dúvida em relação aos papéis que você citou, né? Usuário. Como o foco é sempre no usuário, a gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade de implementar histórias onde o benefício para o usuário não é claro. Quando, por exemplo, há necessidade de fazer uma refatoração ou a arquitetura de um projeto e que isso não está claro o valor de negócio que se entrega. Como que a gente faz nesses casos? Como a gente pode lidar com isso? Tá. Olha, eu entendo bem o teu problema que tu estás trazendo, porque, até falar na minha experiência, quando a gente fala de usuário, eu não tenho usuário, eu não sei exatamente quem é o usuário, eu estou desenvolvendo um software de prateleira, talvez. Então, assim, quem é esse usuário? Mas o que BDD te prega e te ajuda, e que, na minha experiência, eu te aconselharia a fazer, é pensar em quem é esse usuário. Né? Tá, mas quem é o usuário que vai usar isso? Eu estou desenvolvendo para quem? Se você não tem clareza disso, é isso que o BDD te fala. Né? O momento de parar é, opa, peraí, talvez eu tenha que entender qual é o valor, quais são os valores que eu estou tentando entregar, de fato, e aí eu parto e continuo para a minha história. E outra, como eu falei, uma história ela é responsabilidade de 3 papéis. Né? Não é de um papel, não é de uma pessoa. Então, entre esses 3 papéis, eles precisam entrar num consenso de qual é o valor. Se você não tem usuário, e essas respostas, elas não vão chegar prontas para ti. Ela exige uma pesquisa, um entendimento, um estudo, talvez seja isso que tenha que ser feito. Deixa eu estudar. Tá? Existem outras ferramentas, não existe uma ferramenta, é altamente nova. Então, talvez eu tenha que conversar com pessoas que façam isso, eu tenho que conversar com donos de loja para entender o que é que eles esperam, o que é que eles não esperam. Só que entender esse valor é extremamente importante. Então, quando você me diz, eu não sei qual é esse valor, eu vou dizer, vai ter que pesquisar e tentar achar um que faça sentido para os 3 amigos, para continuar o desenvolvimento, para garantir que, pelo menos em acordo, vocês acham que aquilo de fato corrobora com o valor lá em cima. O meu business não está me entregando esse valor. Talvez isso seja possível. As coisas elas não vêm prontas, né? Mas talvez você tenha que identificar um conjunto de valores, voltar no business, olha, é isso que vocês estão precisando, é isso que vocês estão pensando, é isso que a gente quer de fato entregar? Não, não é isso, ou talvez é isso. Talvez eles ainda não te respondam, talvez você nem tenha essa pessoa para ir, e talvez você tenha que gerar ou definir quais são esses valores com os quais você vai trabalhar. Tá? Mas a resposta nem sempre é simples. Mas é importante essa preocupação. O grande valor não é nem sobre ter o valor certo, o valor errado, isso é importante, mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem em mãos. Então, entender essa preocupação e esse questionamento, você vai, com certeza, conseguir desenvolver um trabalho mais útil para o propósito do que se você simplesmente ignorar isso e trabalhar naquilo que você acha que deveria ser. Obrigado. Tem mais uma pergunta ali? Olá, meu nome é Vitor, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Queria parabenizar e agradecer pela apresentação. Obrigada. E a minha pergunta vai na questão de transferência de tecnologia, a questão do estado da arte na academia para o estado da prática da indústria. Né? Então, você sendo uma representante da indústria, acho que você pode me dar um feedback nesse sentido. Na pesquisa de engenharia de requisitos, o estado da arte hoje são metodologias, modelos que são orientados a objetivos, né? Goal-Oriented Requirements Engineering. E exatamente a questão dessa área nova, orientada a objetivos, é você dar um passo para trás na questão do que o sistema tem que fazer e perguntar por que ele está fazendo isso, né? O que ele está tentando atingir exatamente para o seu stakeholder, o seu cliente final. Então, quando eu li a primeira vez sobre o BDD, eu achei muito interessante, porque tem essa mesma motivação. Então, a minha pergunta é se você conhece Goal-Oriented Requirements Engineering, engenharia de requisitos orientada a objetivos, e se isso tem alguma presença na indústria, se você sabe disso. Tá. Obrigada pela pergunta. Pergunta bem interessante. Eu vou te dizer que, na maioria das vezes, a indústria anda atrás. Né? A academia ela está na frente, a indústria ela é mais conservadora. Ela não vai investir porque tem um custo muito alto associado a isso. Então, ela vai muito da prova, deixa eu ver o que funciona, o que não funciona, talvez, tá, quem já foi, quem não foi, depois eu vou atrás disso. Então, sim, a indústria vai ser sempre um pouco atrás. Claro que existem, isso no geral, né? Existem os extremos e existem as pessoas. Porque quando a gente fala de indústria, não existe
uma determinação top-down é isso. Quando a gente começou a trabalhar com BDD, isso não foi uma sugestão da empresa ou da indústria ou da academia, foi interesse pessoal de alguém que viu valor naquilo, resolveu estudar, vamos trabalhar, o time comprou a ideia e desde então a gente tem começado a estudar e trabalhar nisso. Então tem uma coisa muito pessoal e quando a gente fala de indústria é nesse sentido. Sim, concordo contigo. O BDD tem muito sobre valor, né? Então, assim, primeiro entende o que você, assim, por que você está fazendo isso, né? Como eu falei na palestra, desenvolvimento de software é sobre entregar valor para o negócio, puro e simples, né? Qualquer que seja o negócio, pode ser uma universidade, pode ser uma pesquisa, pode ser um laboratório, mas existe um valor associado àquilo. Então, você precisa entender aquilo para garantir que você vai ter sucesso, porque você não pode perder aquilo de vista, porque senão você vai desviar do valor. Opa, calma lá, né? Mas voltando à tua pergunta sobre objetivo, né, sobre core, objective, algo assim, né? Tu vê que eu não conheço. Então, assim, na minha experiência hoje, eu não vi nenhuma aplicação dessa técnica ou dessa metodologia, né, ou dessa abordagem para requisitos. Eu já estudei muito sobre análise de requisitos, sobre como descrever. Já passei assim de uma especificação extensa, detalhada, altamente revisada, aplicada numa empresa, numa indústria, para o que a gente tem hoje. Tem um aprendizado aí, mas eu não conheço essa, então, desculpa. Temos tempo para mais uma última pergunta. Bom dia. Meu nome é Eduardo, eu sou desenvolvedor front-end. A minha dúvida é quanto à questão de aplicação do TDD em um cenário de startup, onde você tem um timing para lançar novas features. Muitas vezes você não tem uma pessoa própria para levantar o requisito, é algo que vem de última hora, a galera tem que desenvolver tal coisa, e você começa a desenvolver, assim, tentando lançar o mais rápido possível. Como que você vê a aplicação do BDD nesse tipo de cenário? Tá. Olha, eu vou te dizer que em qualquer empresa você não tem tempo para vou relaxar agora, eu vou pensar e deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu nunca trabalhei nessa. Se alguém conhece, por favor, me avisa que eu preciso conhecer. Mas, assim, eu entendo o que tu está falando. Quando eu falei lá das motivações, né? Os projetos excedem. Tem uma outra coisa, e talvez isso te ajude. Tá? Tem uma outra técnica que BDD usa, que eu não mencionei aqui, que vem de Lean Development, Lean Software, que é MVP, Minimal Viable Product. Então, isso eu uso muito, extremamente, eu acho que é extremamente poderosa a ferramenta. Você define aquilo que é mínimo que você precisa ter para conseguir algum feedback, algum retorno daquilo que você fez, para você ir para o próximo passo. Um mínimo que tenha valor. De novo, tudo tem que ter valor, né? Então, às vezes, você não tem uns requisitos claros, ou um BA para trabalhar, ou você encarna o BA, o developer, etc. Mas, certamente, alguém trouxe esse requisito para você, ou talvez tenha sido o time. E aí, o próprio time tem que discutir isso. Só que o que eu sugeriria, para minimizar o potencial de que você tome o caminho errado, ou resolva um problema de uma forma que o usuário não vai atender, ou não vai querer, ou não vai aceitar, desenvolver o mínimo para que você consiga ter um feedback, né, mas que o usuário veja valor. Porque se ele não vê valor, o feedback já vai ser ruim desde cara. Por isso que é o mínimo viable product. Qual é o produto mínimo que eu posso desenvolver para que eu possa ir para o próximo passo, receber, já que você não tem requisito ou não tem o usuário, é isso que você tem que fazer. Deve ser coleta feedback daquilo que você desenvolveu, o usuário vai te dar mais ideia, e aí você começa a ter esse retorno, e aí você continua desenvolvendo. Mas desenvolva o mínimo, coleta feedback, e aí avança. De novo, Obrigado. Eu acredito muito em conquistar o direito de avançar. Então, você não desenvolve tudo para provar que é legal. Desenvolve o mínimo, o usuário gostou, porque se você desenvolver o mínimo e estiver errado, pelo menos você gastou muito menos do que desenvolver tudo. Tá bom? Imagina. Bom, nosso tempo já está encerrado. Eu queria mais uma vez agradecer a Glaucimar Eu que agradeço o convite. pela participação, e acho que você vai estar também disponível por aqui, pelo menos nos próximos... Eu tinha meu contato ali também no último slide, então, se alguém tiver ideias, feedbacks, experiências que gostaria de compartilhar, coisas a discutir, por favor, fiquem à vontade. Eu vou ter o maior interesse de aprender com vocês também, com as experiências de vocês, tá bom? Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Glaucimar. Vou ler sobre...